Seu sangue e sua cruz nos levam de volta para Deus. Boa tarde, Cuiabá. Boa tarde, Mato Grosso. No ar, mais um programa Aos Pés da Cruz, com vocês aqui pela Rádio Serra FM 106.10, com vocês conectados a partir das 16 horas, todos os domingos. E a vocês também do programa Aos Pés da Cruz, pelo site www.programaospesdacruz.com www.programaospesdacruz.com. Você acompanha durante 24 horas aqui da nossa programação. Já você terá a irmã Tânia conosco, você terá também nosso irmão Evangelista Lindomar, que já estão nos estúdios, para apresentar a palavra de Deus para a sua vida, para falar do amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que acompanha pelo site, sempre gosta de ouvir a palavra de Deus, as reflexões, a pregação da palavra de Deus. Eu quero que você esteja conosco agora, a partir deste momento, e ore conosco. Diga assim: Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor Jesus, por mais um dia da tua presença. Obrigado, Pai, pelo amor, pela bondade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a tua misericórdia, a tua graça e a tua bondade estejam em nossos corações cada dia mais. Pai amado, obrigado pela vida de cada irmão aqui presente, por cada ouvinte, por cada pessoa que estará nos assistindo também no site do programa Aos Pés da Cruz, durante toda a semana aprendendo da palavra de Deus, mas também ouvindo aquilo que o Senhor tem para dizer aos nossos corações. Que a tua palavra, a tua presença, o teu amor seja real em cada vida, cada dia mais, em nome de Jesus. Amém. A todos vocês que nos acompanham, eu gostaria já de deixar neste momento para vocês o nosso momento de reflexão da palavra de Deus. Eu gostaria que você, nesse exato momento, abrisse a palavra de Deus no livro de Lucas, o Evangelho segundo São Lucas. Você não me acompanha aqui no capítulo 15 do Evangelho de Lucas, que diz assim a palavra de Deus: o filho pródigo. E disse um certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou o Senhor dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava. E tomando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um de teus jornaleiros. E levantando-se foi para seu pai. E quando ele estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão e as alparcas nos pés. E trazeram um bezerro cevado, e mataram, e comamos e alegremos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Amados, nós vemos aqui a palavra de Deus, uma palavra muito comum, a respeito do filho pródigo. O filho pródigo era aquele filho que ele chegou diante do seu pai, em um certo momento da sua vida, e disse a seu pai: Pai, eu gostaria que o Senhor me desse parte da sua herança. Se nós começarmos a pensar a partir do momento que o filho pródigo, ele começa a falar com o seu pai, ele vai de encontro ao seu pai para que seu pai pudesse lhe dar herança, é o mesmo que dissesse a seu pai que ele morresse. Porque nós sabemos que herança você só se divide após a morte, após uma carta testamento.
E quando esse filho chega diante do seu pai, ele fala para o seu pai de uma forma que o seu pai entenda que ele, naquele exato momento, desejaria que ele estivesse morto para que ele pudesse usufruir da herança que ele tanto precisava, da herança que ele tanto queria. Só que essa herança que esse filho pródigo queria não era uma herança para que ele pudesse sobreviver, para que ele pudesse pagar suas dívidas, ou para que ele pudesse cuidar da sua saúde. Era uma herança para que ele pudesse apenas gastar. E disse que dinheiro de herança e dinheiro de loteria, você gasta com facilidade porque você não sabe o quanto custa. Você não sabe o quanto custou, quanto suor foi derramado, quantas noites foram perdidas para que aquele dinheiro chegasse até as suas mãos. E é por isso que dinheiro de herança e dinheiro ganho é um dinheiro tão fácil assim para que você possa gastar. E daquele momento em diante, aquele filho pródigo, ele chega para o seu pai, ele chega para a pessoa que está diante dele e começa a dizer palavras que o seu pai coloca como se fosse um pai em agonia de coração. Ele está ali ouvindo do seu filho que o seu filho quer deixar a sua casa e ainda por cima quer levar a sua herança embora. E é por isso que ele começa de uma forma tão extravagante, uma forma tão estridente, a acreditar no seu pai, que ele tem que pegar a herança, deve levar embora, e aquele pai sofre com tudo isso. É por isso que nesse momento o seu pai pega todo o dinheiro, pega toda aquela riqueza que ele tinha, que acreditava ser, da parte do seu filho, dividido pela herança da família, e passa para a mão dos seus filhos. O seu filho não fez uma casa ao lado da casa do pai, não. Ele não comprou a fazenda do lado e nem o sítio, ou a chácara, ou investiu em gado ou coisa parecida. Sendo que naquela região as pessoas investem em cabelo, investem em gado, investem em ovelhas. Aquele filho simplesmente foi para uma terra muito longe. Uma terra muito longínqua. É claro que para o povo de Israel pode ser que ele tenha ido para a terra da Babilônia, terra do Egito, terra onde as orgias sexuais, onde as orgias carnais aconteciam sem nenhum pudor, para que ele gastasse todo aquele dinheiro. E a palavra de Deus diz que de repente naquela terra houve uma grande fome. As pessoas começaram a passar necessidade, a crise econômica começou a tomar conta daquele país, as pessoas começaram a passar uma necessidade muito grande, e de onde se tira demais e não se devolve, não se põe, não se repõe, uma hora acaba. É claro que todas as pessoas que têm costume de serem consumistas, elas sabem disso, que no momento que você começa a consumir demais, você começa a gastar demais, uma hora o seu dinheiro acaba, e uma hora o dinheiro daquele rapaz acabou. E segundo diz a Bíblia, ele foi cuidar de porcos, aquele jovem que tinha tudo o que ele precisava, aquele jovem que tinha tudo o que necessitava dentro da sua casa, aquele jovem que tinha bens, que tinha fortuna, que tinha comida à vontade, começou a passar fome e começou a cuidar de porcos, e a palavra diz que ninguém lhe dava nada. Ele simplesmente ficou na miséria, ele simplesmente ficou literalmente na lama, ele ficou literalmente cuidando de porcos. E todo mundo sabe que cuidar de porcos é um aroma nada agradável. Todo mundo sabe que cuidar de porcos, os pés se enchem de bicho, as mãos se enchem de bichos. A saúde se debilita, ainda mais para uma pessoa que não estava se alimentando. Você acredita, como eu acredito que aquele jovem, em vários momentos da sua vida, ele pode ter se arrependido para que ele pudesse voltar para a casa do pai. Só que o orgulho às vezes fala mais alto, e o medo da reação das pessoas também fala mais alto. O medo da reação das pessoas começam a agonizar as pessoas, começam a trazer, a afligir as pessoas. Ontem mesmo assistindo um programa de televisão, eu vi a história de um certo casal, de um certo jovem, que esse certo jovem, ele era casado, era um rapaz casado com uma moça, e ele em certo momento da sua vida começou a se envolver com prostituição. Ele era uma pessoa que alcançava uma liderança muito grande na comunidade onde ele vivia. Ele tinha uma liderança muito grande na vida dele pessoal, na vida com os vizinhos. E a esposa dele, que fazia um determinado tratamento,
descobriu que aquele jovem estava envolvido com pornografia e disse que iria contar para aquela comunidade. A partir daí, esse homem esperou sua esposa dormir. E no momento que ele ficou com medo de que aquela situação viesse à tona, aquela situação viesse a fazer parte da vida de todas as pessoas que estavam ao redor dele, aquele jovem decidiu matar sua esposa. E ele, com 3 tiros à noite, matou a sua esposa e depois jogou o corpo dela no terreno baldio. A polícia, depois de muita investigação, conseguiu descobrir. E não só descobriu que aquele jovem tinha um vício grande e terrível na área de pornografia, como que agora ele também era um assassino. Às vezes as pessoas, por medo do que as pessoas vão pensar, vão falar, elas preferem viver no mundo escondido. E aquele jovem, muitas vezes, ele poderia estar com medo da reação das pessoas, como houve uma reação contrária mesmo, do seu próprio irmão, dizendo que seu pai nunca havia dado uma festa para ele, nos versículos adiante aqui do capítulo, sendo que o seu irmão que havia desperdiçado a fortuna, ou seu pai recebia ele com tanta alegria, com festas, com anel e até mesmo com vestes novas. Mas aquele jovem, talvez calculando até a forma de recepção, ele voltou para ter a casa do pai, ele voltou para a sua terra, ele voltou para a sua parentela, mesmo sabendo que as consequências poderiam ser terríveis, mesmo com medo das consequências. E agora, ele vem, e a palavra de Deus diz que ele vem caminhando de uma terra longínqua, talvez chegou barbudo, fedido, sujo, maltrapilho, mas chegou. E quem não sabe e acredita que pai e mãe não lembram dos filhos está muito enganado. Eu tenho certeza que aquele pai deveria olhar todos os dias para saber de alguém se tinha notícia dos seus filhos. Se tinha notícia daquele filho que um dia foi embora e agora estava distante. Aquele pai deveria estar agoniado, deveria estar triste, abatido, angustiado, porque não sabia onde havia o paradeiro do seu filho que havia deixado para ir embora. Mas um dia aquele pai olha para a porteira da fazenda, olha para a entrada da fazenda, olha para o caminho, não sei, e ele vê alguém se aproximando e vê que aquela pessoa está vindo na sua direção. E é aí que aquele pai reconhece. Aquele pai reconhece o filho e a palavra de Deus diz que ele corre e abraça o filho. E o filho declara: Pai, pequei perante o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Ele não queria uma posição de filho novamente na fazenda. Ele não queria uma nova herança. Ele queria ser chamado de servo. Ele queria trabalhar na fazenda. Ele queria ser um servo do seu pai. Porque somente está perto do pai, somente está próximo ao pai, perto da casa que ele cresceu, que ele criou e que um dia ele abandonou, já estaria tão bom para ele, já estaria ótimo, ele queria aquilo. Mas agora aquele pai chega para esse filho e diz assim: Filho, o que é meu é teu. Filho, você é meu filho. E ele começa a dar uma festa, ele chama as pessoas, ele manda fazer a barba, ele manda dar um banho, ele pega um bezerro cevado, que naquela época era algo caríssimo, era um animal que você deveria somente oferecer uma festa muito grandiosa. E ele fala para o filho: Filho, tudo isso é teu. Ele começa a mandar as pessoas dançarem, ele começa a mandar as pessoas festejarem a noite, porque aquele filho havia morrido e agora esse filho renasceu. E a palavra de Deus para a minha vida de meditação para o seu coração nessa tarde é essa: não fique com vergonha do que as pessoas vão te falar. Não fique com vergonha do que as pessoas vão te pensar sobre você. Se você saiu da igreja e foi para as drogas, se você deixou a igreja e foi para a prostituição, se você saiu da igreja e se você foi para o mundo, se você está nos ouvindo no presídio nesse momento, nos assistindo, não sei, pelo YouTube, pela internet, mas o importante, não pense nas consequências do que as pessoas vão te falar. Volte para a casa do Pai. Volte para a casa de quem tanto te ama. Eu já havia contado aqui uma certa vez, mas vou repetir para você que não esteve aqui no dia. Havia uma senhora que ela tinha apenas uma filha, e essa filha se envolveu com crack.
E essa filha abandonou a casa, foi embora da sua família e começou a usar crack e andar perambulando por uma rua de uma cidade grande. Até que um dia, aquela filha andou maltrapilha, andou suja, toda fedida, de tanto andar pelas ruas. Aquela filha, um dia foi embora da casa da sua mãe, deixou-a e ficou 2 anos sem dar notícia. Aquela mãe foi em todos os programas de TV, em todos os programas de rádio, e aquela mãe nunca mais conseguiu ver aquela filha. Um dia o que a mãe fez? A mãe, no ato de desespero, pegou todo o dinheiro que tinha, mandou fazer cartazes e colocar em todos os postes daquela grande cidade, com rostos tristes, amargurado, abatido, mas que dizia: filha, volte para casa, a sua mãe te espera de braços abertos. Aquela filha um dia se drogando na rua suja, caída, ela para diante de um poste, e quando ela olha para aquele poste, ela vê uma imagem que ela tanto conhecia, a imagem da sua mãe. Uma imagem sofrida, triste, agora caída. Mas aquela imagem que dizia: filha, volte para casa. E daquele momento em diante, aquela filha voltou para casa. Aquela filha foi seguida pela sua mãe, mesmo suja, com as unhas grandes, com as unhas todas sujas, com o rosto todo desfigurado, com o cabelo todo despenteado. Filha, volte para casa. E a mensagem de Deus para a sua vida e para a minha vida hoje, de acordo com o filho pródigo, é essa: volte para casa. Volte para onde você um dia saiu. Volte para o lugar de onde você deixou. E eu tenho certeza que Deus, Ele há de te ajudar. Eu tenho certeza que Deus há de te abençoar, há de te dar uma vida melhor. E você será recebido com festa no céu, porque a palavra de Deus diz que Jesus disse que assim como o pecador se arrepende a festas nos céus, assim o Senhor te receberá. Pense, receba o Senhor Jesus Cristo na sua vida, receba o Senhor Jesus Cristo na sua casa, e que a palavra de Deus esteja dentro do seu coração, em nome de Jesus.